O ECA está completando 34 anos, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E para falar, sobre esse estatuto, eu estou recebendo a coordenadora de apoio dos conselhos da CEMUDES, Alessandra Fandarufi Bonelli, que está aqui com a gente. Bom dia, Alessandra, obrigado pela participação. Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, falar do Estatuto da Criança e Adolescente, um tema tão importante para a nossa sociedade, que são as nossas crianças e adolescentes. O que impactou o Estatuto da Criança e do Adolescente? O Estatuto, essa lei, ela foi regulamentada lá em 1990 e ela traz a prioridade e obrigação da família, do Estado e da sociedade de garantir os direitos das crianças e adolescentes. Então, é responsabilidade de todos. Da família que está em casa, da escola, da sociedade, do poder público, cuidar das nossas crianças e a gente garantir que essas crianças tenham acesso a uma alimentação saudável, tenham acesso à educação, estejam em segurança, que não sofram violência. Infelizmente, a gente tem situações graves, que a gente precisa, através do serviço público, fazer o encaminhamento de situações, e o ECA veio para isso, para a gente garantir que as nossas crianças não sofram essas situações e, caso aconteça, que elas sejam rapidamente acolhidas e atendidas. O que mudou, nesses 34 anos, nesse atendimento, nesse acolhimento, no que a gente pode destacar, assim, para a nossa audiência, de evolução que nós tivemos em virtude da implantação do ECA? Quando a gente fala do ECA, a gente fala de avanços e desafios. Então, tem muita coisa aí nesses anos que já aconteceram, que já evoluíram. Ontem a gente teve um evento de comemoração desses 34 anos e a gente pôde ver aí o avanço dos projetos através dos projetos sociais que são realizados na nossa cidade em parceria com as organizações da sociedade civil, as entidades, as OSCs, que desenvolvem esses projetos. Então, projetos relacionados ao mundo do trabalho, a preparação do adolescente para o mercado de trabalho, que é um avanço, preparar o adolescente para que ele saiba fazer um currículo, se comportar numa entrevista, ter essa orientação. Espaços de convivência para que o adolescente tenha acesso ao esporte, ao lazer, à cultura. Então, acho que ontem a gente teve um pouquinho aí desses avanços, que a gente vem acompanhando aí a partir do ECA. Evoluímos, mas ainda precisamos evoluir mais? Sempre, Com certeza, a gente sempre tem aí os desafios, a necessidade aí de estar melhorando e investindo também na criança e no adolescente. Ontem nós tivemos no evento a participação de 70 crianças e aproximadamente 100 adultos, então a gente percebe que tem uma preocupação, um movimento da sociedade como um todo, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o CMDCA, então, foi o organizador do evento junto com a CEMUDES, e lá nós estávamos com várias representações do Sistema de Garantia de Direitos, então, o Ministério Público, representante da delegacia, representante dos conselhos tutelares, representantes das escolas, então toda a rede da saúde também, assistência social. Então a gente percebe que a gente tem aí uma rede hoje mobilizada e especializada para atender as nossas crianças e os nossos adolescentes. Quais são os principais desafios, de avanços nos direitos de crianças e adolescentes hoje, que mais assim se trabalha para conseguir avançar? Ontem até a doutora Débora, do Ministério Público, até trouxe a questão das medidas socioeducativas, que são quando um adolescente tem alguma implicação em relação à lei, faz algo errado, digamos assim, e ele precisa também responder.
existe esse serviço que são as medidas socioeducativas. E a gente tem um desafio grande aí nesse serviço, né, que é fazer com que o adolescente saia, né, melhor do que ele chegou no momento desse serviço. Então, se ele fez algo errado, que ele tenha uma oportunidade de superar aquela situação. Então, que a gente precisa investir ainda mais em atividades esportivas, atividades que o adolescente goste, que ele se sinta pertencente, né? Sinta o pertencimento daquele espaço, que ele possa ser o protagonista, que ele possa colocar a ideia dele, que ele seja escutado. Ontem a gente teve a apresentação de vários projetos, tivemos um projeto de uma OSC com a música e teatro, onde os adolescentes que trouxeram a proposta. Então, eles falaram sobre bullying, trouxeram instrumentos musicais, falaram, através da peça de teatro, eles colocaram que às vezes acontece, né, uma discriminação, onde eles se sentem reprimidos e como eles superam aquela situação, trabalhando com o colega, trabalhando com o amigo, junto com os educadores, junto com a educação, com educadores sociais, que apoiam o adolescente ou a criança nessa situação. Então, acho que é isso que a gente precisa, continuar fortalecendo a rede de serviços e, principalmente, o desafio de a gente escutar, né, o que o adolescente, o que a criança gosta de fazer, o que eles querem, para que a gente consiga ofertar coisas, né, serviços de interesse e que venham a surtir resultado, né? Hoje, se a gente tiver uma visão geral, né, há uma preocupação muito grande da sociedade com o abuso de crianças, né, que infelizmente ainda continua, e com a violência entre os adolescentes, né, as notícias de violência em escolas, nessa situação, gera também uma preocupação. E esses avanços dependem também de avanços em políticas públicas, né? Com certeza, é isso mesmo. E, né, o Conselho Tutelar é um grande parceiro aí, nessa questão das situações de violência, né, de situação de evasão escolar. Então, a criança precisa estar na escola, né? É o caminho, né? Acho que isso, toda a família, né, a sociedade, nós sabemos o quanto é importante e o quanto é transformador. Quando a criança vai para a escola, participa das atividades, depois a família tem o seu papel também, né? Não é só a escola, né? A família tem um papel fundamental aí, na educação, de perceber como que está aquela criança, aquele adolescente, perceber os sinais, poder apoiar, né? E, enfim, e cuidar das nossas crianças, que é o papel de todos, né? Isso está lá no ECA, então é responsabilidade de todos. Com certeza. Ontem também, nessa apresentação de projetos, foi feito também a apresentação de recursos arrecadados através das pessoas que fazem a declaração do imposto de renda. A boa notícia é que aumentou o número de pessoas dispostas a direcionar parte do imposto de renda para o fundo da criança e adolescente, né? O imposto de renda, então, as pessoas podem, quando vão fazer a sua declaração do imposto de renda, o contribuinte pode deixar parte do seu imposto, né, que é o cálculo que já é feito no sistema, pelo sistema da Receita Federal, no município para projetos sociais. Então, conversem com o seu contador, as empresas, né, a pessoa física. Agora a gente já teve, né, da pessoa física já encerrou, né, mas final do ano a gente tem outra declaração das empresas também. E a gente percebe que vem aumentando a arrecadação para o nosso município. Então, que bom que os blumenauenses estão deixando a parte do seu imposto de renda no município para os projetos sociais. E as empresas também estão fazendo cada vez mais o repasse de recurso também para os fundos, tanto o fundo do idoso quanto o fundo da criança e do adolescente.
O nosso município, esse ano, ficou em segundo lugar no estado de Santa Catarina, com a maior arrecadação do imposto de renda. Então, nós tivemos aí um montante de 1.414.000 e uns quebradinhos, que vão ser investidos em projetos sociais, como os que a gente apresentou ontem lá no evento do ECA. Que importante isso, né? E que bom, porque era dinheiro que fica aqui, né? Que iria para o governo federal e que fica aqui, que é investido nessas ações. Após a implantação do ECA, surgiu novas entidades, mais entidades que buscam a melhoria da situação de crianças e adolescentes, que fazem esse tipo de trabalho voltado ao social desse público? Sim, Jorge, em Blumenau, inscritas somente no CMDCA, nós temos 23 entidades. Inscritas no CMAS, que é o Conselho Municipal de Assistência Social, nós temos 27 entidades, além dos outros conselhos que também fazem inscrição dessas OSCs, dessas entidades. E essas entidades fazem um trabalho incrível, fantástico, né? Sem elas, o alcance com certeza não teria tantos atendimentos à criança e o adolescente. E como é que funciona, como é que as entidades desenvolvem esses projetos, né? Como é que eles acessam esses recursos dos fundos? Então, depois que ela está inscrita no conselho, no CMDCA, por exemplo, o conselho, junto com a CEMUDES, lança editais, então editais de chamamento público. Ano passado foram 4, 2 de financiamento e 2 de chancela autorizativa para bancos de projetos. E aí as entidades, quando abrem esses editais, as entidades apresentam os seus projetos dentro do que o conselho já sabe que é uma necessidade, né? A partir dos relatórios dos conselhos tutelares, o conselho já avalia, olha, essa área aqui a gente precisa investir na criança e no adolescente, lá no esporte, na cultura. Então, já direciona aonde que precisa de mais serviço. E aí as entidades apresentam o projeto, passa por uma comissão, então todo o trabalho é muito transparente, é fiscalizado, então o contribuinte pode ter a certeza que quando ele faz a doação, o recurso vai chegar lá na criança e adolescente através de projetos sociais de forma correta, de forma legal e transparente. Então, as entidades apresentam os projetos, a gente teve 64 projetos aprovados, com um montante de 4.061.000 reais que vão ser investidos agora nesse período para as entidades. Além dos recursos que vêm do imposto de renda, né, o fundo ele é formado por outros recursos, né, que vêm de onde? Também tem recursos complementares, né, recursos municipais e de outras fontes que podem surgir a necessidade de repasse, né? Uhum. E consegue abranger todos esses projetos? Isso, atendem todos os projetos. Todo o recurso do fundo, né, são utilizados para os projetos sociais. E não são projetos só das entidades. A gente tem a possibilidade também de apresentar projetos governamentais. Então, tem algumas secretarias que também apresentam projetos para o FIA. Tá certo. Alessandra Bonelli, que é coordenadora de apoio aos conselhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Quantos conselhos você coordena, Alessandra? Então, hoje na gerência de apoio aos conselhos, nós temos 6 conselhos municipais que são assessorados tecnicamente e administrativamente por essa gerência. Então, as reuniões dos conselhos acontecem durante a semana, as plenárias são abertas, no site da prefeitura saem as convocações, horário das reuniões, as pautas, então a comunidade pode participar, acessando o site, consegue conhecer e saber aonde acontecem as reuniões. E a gente tem diversas pautas, porque são várias políticas públicas afins ali que são acompanhadas pelos conselhos. Então, a gente tem CMDCA, o CMAS de assistência social, a gente tem o COMEN, que é sobre políticas sobre drogas, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho de Segurança Alimentar, o Conselho de Habitação e Regularização Fundiária. Então, é uma gama aí
de conselhos que a gente acompanha, né, e faz o controle social de uma forma que a comunidade, a sociedade pode acompanhar e contribuir para a gente melhorar os serviços. Qual é a importância desses conselhos? A importância dele é fazer o controle social, é acompanhar de que forma o poder público está investindo o recurso, está prestando os serviços e de que forma, aonde que a sociedade identifica que precisa avançar, que pode ter, né, alguma necessidade de ampliar recurso, ampliar serviço e acompanhar o que vem sendo realizado. Então, a importância desses conselhos é nisso, né? Não só a fiscalização, mas de ser propositivo também, né? De contribuir, propondo, trazendo propostas de melhoria para o desenvolvimento da cidade. Uhum. Então os conselhos também têm esse lado um pouco fiscalizador, né? Mas, e a ação, até onde vai a ação de um conselho? O conselho ele não é executor, né? Então, diferente do governo, diferente das secretarias, ele não executa, ele não faz o atendimento direto. Ele acompanha, ele fiscaliza, ele monitora as políticas públicas. Então, esse é o papel do conselho. Ele registra todas as ações dele, ele delibera, porque ele acompanha os recursos e ele é responsável. Os conselhos que têm fundo municipal, ele acompanha e delibera sobre aquele recurso. Então, por exemplo, ontem foi realizado o evento do CMDCA, né, para apresentar para a comunidade os projetos aprovados pelo FIA. Então, tudo relacionado a esse evento é acompanhado pelo Conselho e tem uma aprovação, uma resolução que é publicada, aprovada pelo Conselho, depois publicada no site, para que seja feito conforme o Conselho aprovou. Então, olha como é importante participar de um conselho, né, para você poder acompanhar, entender como é que é toda a funcionalidade e também todos esses processos, né? É fundamental a participação da comunidade, da sociedade nos conselhos. De tempos em tempos, de 2 em 2 anos, a gente tem a abertura dos editais, né, de processo de eleição, então, onde as entidades apresentam os seus documentos para participarem da eleição. Então, o conselho ele é formado por 50% representantes de governo e 50% da sociedade, para que a gente tenha o equilíbrio, tenha paridade no conselho e possa fazer a discussão das demandas de forma equilibrada, né? Tanto com governo e sociedade civil. Com certeza. Quem quer mais informações sobre o ECA, o Estatuto ou os conselhos, o trabalho que é realizado, como é que pode fazer? Podem entrar em contato conosco pelo 3381-6640. Estou à disposição, a nossa equipe também, né, da Gerência de Apoio aos Conselhos, e nós temos também a página no site da Prefeitura de todos os conselhos. Então, todos esses conselhos que eu falei anteriormente, a gente tem lá as datas das reuniões, a convocação e todo o material. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, também tem no site oficial. Bacana. Obrigado pela tua participação, Alessandra. Obrigada. Eu conversei com a Alessandra Fandarufi Bonelli. Ela é coordenadora de apoio aos conselhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Falamos sobre o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que está completando 34 anos.